Boa noite a todos. Estamos dando início a mais uma aula aberta do ciclo de debates de blocos econômicos regionais. Hoje nós temos a Marina Amaral Egídio de Carvalho, ela que é doutora em Direito Internacional pela PUC, também concluiu seu mestrado em Relações Econômicas Internacionais pela PUC, e ela é formada em Direito pela PUC. Ela estudou mestrado em Direito do Comércio Internacional na Inglaterra e ela é especialista em solução de controvérsias e investimentos da Universidade de Buenos Aires. Ela também já participou do programa de capacitação na OMC, na missão diplomática brasileira em Genebra. Ela tem experiência, conhecimento em várias áreas do direito internacional, sobretudo ligado ao comércio, atuando em direito internacional, OMC, contratos, entre outros temas. Bom, hoje a aula é sobre os mega acordos regionais. Marina, eu quero muito agradecê-la por estar aqui hoje. Ela também que é pesquisadora do IPE, ela está produzindo uma pesquisa contemporânea sobre os mega-acordos, inclusive é o documento que está disponível para todos vocês. Então, quero muito agradecê-la mais uma vez por estar aqui conosco nesta aula. Professora Regiane, eu agradeço muito o convite, a disponibilidade, o espaço para a gente conversar sobre esse assunto aqui hoje. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. E eu vou projetar a minha tela e vou começar daí contando um pouquinho desse trabalho que diz respeito aos mega-acordos. Vocês veem a minha tela? Confirmando, por favor, só. Agora está começando, sim. Sim, vemos. Vou fazer uma apresentação. Está em um modo de apresentação? Sim, está. Ah, legal. Eu não vejo vocês, então... Vou estar atenta, eu sempre fico atenta para te falar qualquer coisa. Por favor, me interrompam, se tiverem dúvidas, se quiserem interagir. Acho que a ideia é que a gente faça um bate-papo, muito mais do que um monólogo, e a ideia é contar um pouquinho desse trabalho, mas principalmente do conteúdo dele que diz respeito aos mega-acordos regionais de comércio, né? Então, como a professora Regiane comentou, eu participo de um projeto do IPEA, um projeto de pesquisa que tem por objetivo analisar os 3 principais mega-acordos regionais de comércio e os impactos desses mega-acordos para o Brasil, né? Esse trabalho, ele é um desdobramento de um trabalho anterior que o IPEA já fez em 2011, da qual eu também fui pesquisadora, e que era olhar como os textos dos acordos regionais de comércio vinham se alterando e se influenciando a partir das regras da OMC. Então, a gente vai ver um pouquinho que os mega-acordos, eles se desenvolvem também a partir daí, e o IPEA está fazendo esse monitoramento, seguindo esse trabalho, esse fluxo de comércio dos acordos de livre comércio. E aí eu vou voltar aqui desculpa, gente. Eu vou voltar um pouco para trás na história do contexto que a gente tem hoje, né? E eu tenho certeza que vocês já estão familiarizados com esse contexto, mas eu acho importante a gente resgatar, que é a ideia da existência dos acordos de livre comércio, do porquê que eles vieram a existir e fazem sentido hoje na nossa geopolítica comercial. Isso é o tradicional spaghetti ball que vocês devem estar familiarizados e que reflete o universo de acordos de livre comércio que existe no mundo. Esses acordos hoje propiciam uma série de benefícios. Que benefícios são esses? Basicamente, ou talvez o benefício principal é o fato de você conseguir comprar e vender produtos de diferentes países com preços diferenciados, com preços mais competitivos, porque eles entram com um imposto de importação reduzido. E esse imposto de importação é reduzido porque o acordo de livre comércio possibilitou essa redução para os produtos abrangidos pelos países membros do acordo, né? Isso significa dizer que
um acordo como o NAFTA entre Estados Unidos, Canadá e México, os produtos dessas origens poderão ter benefícios tarifários, se quando comercializados entre si, porque o acordo prevê que esses produtos poderão ser mais baratos do que aqueles produtos comercializados de outros, originários de outros países, ou saindo desses países para outros países. E ele vem dialogando, né, esse universo do Spaghetti Ball, ele dialoga com um contexto multilateral. E esse contexto multilateral, ele, pegando o tempo mais recente de OMC, Regiane, eu só não quero me repetir muito, até por conta do nosso tempo. Eu posso passar só, ou você prefere que eu explique melhor acordos de primeira geração, segunda geração, OMC versus livre comércio, ou posso ir direto para passar adiante? Se você quiser retomar para ajudar a embasar, eu não sei exatamente, porque eu não, como eu falei muito de blocos regionais, como eu falei, Aliança do Pacífico, Comunidade Andina, eu não destrinchei exatamente esses pontos. Tá, não, então ótimo, porque eu só não quero ser repetitiva. Não, fique tranquila. Então, quando a gente olha para esses universos de acordos, e aí a gente tem a Aliança do Pacífico, como a Regiane comentou, a gente tem o NAFTA, como eu comentei, a gente tem o Mercosul, mas a gente tem acordos bilaterais, como, por exemplo, a Canadá, Austrália, né? Ou Nova Zelândia, Indonésia, e são acordos bilaterais que vão trazer esses mesmos benefícios. No início, os acordos de livre comércio, que a gente chama de acordos de primeira geração, eram acordos que focavam, em grande medida, exclusivamente no acesso ao mercado de bens. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esses acordos tinham como premissa principal fazer com que os produtos fossem comercializados entre esses países com preferências tarifárias, com impostos de importação mais reduzidos, né? Os acordos de primeira geração, eles vão ser bilaterais, às vezes regionais, né? Mas eles vão ter regras muito tímidas, tanto para serviços quanto para outros temas, né? Que não sejam os temas afetos exclusivamente à redução de tarifas para os produtos que estão sendo comercializados. Então, vocês vão ver que os acordos mais antigos, eles têm um capítulo muito específico de regras de origem, que são as regras que vão dar as condições para que as preferências tarifárias sejam concedidas, né? Então, são as regras que vão permitir dizer que uma caneta vai entrar num país, por exemplo, quando comprada com um imposto de importação 10% menor, desde que ela seja manufaturada no país membro do acordo, né? Então, E aí você tem os acordos de segunda geração, que são acordos que vão aprofundar as regras, né? Eles não vão se concentrar exclusivamente em acesso a mercados de bens, mas eles vão tentar abrir o mercado num contexto mais amplo, com regras aplicáveis a serviços e serviços variados, e regras que sejam padronizadas em outros temas como questões trabalhistas, barreiras técnicas, barreiras sanitárias e fitossanitárias, investimentos, política de concorrência. Então, os acordos de segunda geração, eles vão se tornando acordos mais densos, mais profundos do ponto de vista regulatório e de administração mais complexa, né? Porque se a gente olhar para essa imagem do espaguete e imaginar que cada risquinho é um acordo e que cada acordo tem uma administração específica e aplicam-se regras específicas sobre preferência tarifária, regras de origem, barreiras técnicas, barreiras sanitárias e fitossanitárias, o país acaba tendo que se adequar a um universo muito complexo de regras. E é nesse contexto que a gente vai coexistir com o âmbito multilateral,
que é a ideia de uma regra única aplicável para todos eles, num contexto de livre comércio entre todos eles. E aí a gente tem a figura da nossa querida OMC, que está aí passando por momentos muito difíceis, mas que surge, né, deriva do GATT lá de 47 e que vai se consolidar em 95 com a criação da organização, e durante esse período de 47 até 2001, quando a rodada Doha começa a acontecer, é um período onde a prevalência era de que o comércio deveria ser multilateral e aberto multilateralmente. Então, com regras muito claras de tratamento nacional e nação mais favorecida, os dois princípios basilares do comércio multilateral, que prevêem que você deve comercializar os seus produtos em todos os países sob o mesmo nível de comércio, tanto na entrada, com os impostos de importação, quanto o produto nacional e o produto importado não ter um tratamento diferenciado entre si. Esses dois princípios, que parecem muito básicos, eles são muito importantes no contexto do Acordo de Livre Comércio, porque o Acordo de Livre Comércio é precisamente uma exceção a esses dois princípios, né? Ele é uma exceção porque quando eu prevejo que Mercosul e União Europeia vão ter preferências tarifárias nos produtos desses dois blocos, eu estou dizendo que eu não vou cumprir com a regra da nação mais favorecida, porque eu vou aplicar uma tarifa diferente para os produtos quando eles forem originários do Mercosul ou da União Europeia nesse comércio intrabloco. E isso afeta diretamente o comércio multilateral. Então, existe uma grande discussão acadêmica e também prática, dada a complexidade das regras, sobre o quanto que o regionalismo e os acordos bilaterais e regionais prejudicam o multilateralismo, na medida em que o multilateralismo gostaria que a gente tivesse um mundo, no mundo ideal, todo mundo comercializando sob o mesmo nível de comércio os produtos em todos os países. E aí é interessante até fazer um parênteses, vocês comentaram do Observatório de Regionalismo, e recentemente foi aberto no Chile, pela Universidade do Chile, o Laboratório de Multilateralismo, que tem como objetivo, até envolvi o Marcos no laboratório agora, e tem como objetivo discutir essa crise, né? Essa situação de ambiguidade entre a situação do multilateral hoje, da OMC, versus esse contexto de regionalismo que vem se acirrando, e se isso seria o caminho, né? Qual o melhor caminho que a gente poderia seguir enquanto acadêmicos e pensadores e economistas e juristas e profissionais de relações internacionais que pensam um pouco sobre esse futuro. Quando a gente olha para esse universo, os mega-acordos se tornam ainda mais importantes ou mais estratégicos. Por quê? Porque você tem um acordo bilateral, que é um nível de comércio específico entre dois países, você tem os regionais, é o caso do Mercosul, é o caso do NAFTA, é o caso da ASEAN, que buscam uma integração naquela região geográfica, né, naqueles países que são vizinhos e que podem ter similaridades e pontos de consistência, mas você pode ir além disso, e é isso que os mega-acordos fazem, né? Então, os mega-acordos que a gente vai falar rapidamente aqui hoje, que eu queria dar um olhar um pouco mais detalhado, mas ainda, obviamente, eu tenho certeza que tem muito mais para ser aprofundado em relação a eles, são esses 3 mega-acordos, o CPTPP, que vem do TPP, que era o Acordo Transpacífico, o RCEP, ou RCEP, que é o Acordo Asiático, e o Acordo Africano, Continental Africano, que vai envolver todo o continente da África, tá? São os 3 maiores mega-acordos regionais atuais que nós temos, e o quarto é o Mercosul, União Europeia, então, que não é um acordo
pequeno e nem a se desprezar, né? Nesse caso do projeto, a gente está olhando para esses três, até porque o Brasil não faz parte de nenhum dos três. E a ideia é entender e daí, né? O Brasil não faz parte, o que isso significa, qual é o impacto positivo ou negativo, a gente estar do lado de fora tem algum problema, vai atrapalhar as relações do Brasil ou não. E aí, quando a gente olha, eu vou trabalhar aqui um pouquinho dos três, separado, mas também em conjunto, né? Quando a gente olha para o CPTPP e para o RCEP, eu gosto de olhar eles em conjunto, porque eles têm um grau de proximidade importante, né? Então, se vocês olharem os membros do CPTPP e do RCEP, vocês vão ver que existe um número grande de países comuns ao acordo, né? Então, no meio dos meus dois círculos, tem os países que são membros dos dois acordos. Austrália, Brunei, Japão, Malásia, Nova Zelândia, Singapura e Vietnã. Percebem que que todos lá na Ásia, né? E aí a gente olha para quem está do lado de cá, Canadá, México, Chile e Peru. Lembrando que esse acordo era para ter Estados Unidos pularam fora do acordo no finzinho, quando Obama sai da administração, e foi um grande balde de água fria, era para ser um acordo, foi um acordo que hoje a gente percebe, olhando para ele, a influência norte-americana, ele foi negociado, e o texto do acordo se assemelha muito ao que os Estados Unidos vem negociaram no novo NAFTA, né, no USMCA, e no acordo que ele tem com o Chile e com o Peru, tem semelhanças incríveis. Então, você percebe o DNA dos Estados Unidos nesse acordo, mas eles não aderiram, né? E hoje existe aí um grande ponto de interrogação sobre o futuro, porque o CPTPP, no início, a reflexão era, como eles não entraram, então não vai decolar o acordo, né? Não vai ter acordo, o acordo não vai para frente. E não foi o que aconteceu, né? Os países decidiram que eles iriam continuar com a iniciativa, de TPP virou CPTPP, que é Comprehensive Partnership, e o que eles fizeram foi incorporar as regras do TPP e não excluir, suspender alguns dispositivos, que eram dispositivos mais caros aos Estados Unidos, que não entraram em vigência. Não é que eles não existem, mas eles não estão vigentes, eles estão suspensos, mas pensem que são 30 capítulos e mais de 500 páginas de acordo em vigor, né? Então, o acordo substancialmente hoje é vigente, e com esses membros fazendo as suas relações comerciais. Percebem que não tem um contexto só regional aqui, vai muito além do regional e abarca um número muito grande de países. Quando você olha para o RCEP, o número é maior ainda, né? Com a característica de que ele sim está regionalizado todo na Ásia, e ele faz uma integração que parte lá da ASEAN. Então, primeiro surge a ASEAN, depois a ASEAN começa a fazer acordos bilaterais, ASEAN mais um, que a gente chama, que era o bloco ASEAN e mais um país. Então, foi ASEAN e Nova Zelândia, ASEAN e Austrália. E dessa iniciativa ASEAN mais um, surge a ideia de por que não fazer um acordo com todos nós, em que a gente consiga uniformizar as nossas regras de comércio aqui na região. E aí vocês vão perceber um ponto muito grande de distinção entre esses dois acordos. Um ponto que eu deixei em roxo aqui para chamar a atenção de vocês é assim, o TPP, ele ficou tão relevante que hoje, formalmente, já solicitou adesão ao acordo o Reino Unido, Taiwan, Equador e a China, que está lá no RCEP, né? E isso é muito relevante porque, se a gente lembrar que os Estados Unidos pularam fora e que esse é um acordo que tem o DNA dos Estados Unidos na sua
na sua regulação, né? No texto mesmo, na letra da lei. A China solicitar adesão é muito relevante e tem um contexto geopolítico até perigoso, sob a ótica do quanto que isso isola ou isolaria os Estados Unidos nas relações comerciais dele. Mas a gente sabe também que existe um desafio gigante da China realmente conseguir aderir ao acordo. Porque ali tem regras que, para ela cumprir, ela vai precisar conduzir uma série de reformas domésticas extremamente desafiadoras. Eu diria até, assim, os especialistas dizem muito céticos de que ela vá conseguir realizar tais reformas e que, então, no caso, ela vai querer entrar com um monte de waiver, né, com um monte de exceções, e isso teria que ser um consenso de todos os membros para acontecer, o que a gente acha que não vai existir, né? Então, é uma situação interessantíssima do meu ponto de vista, perceber o desenvolvimento dessas solicitações de adesão, né? O Reino Unido é o mais avançado, foi o que primeiro solicitou, daí China solicita junto com Taiwan, juntos, contemporâneos, tal como foi na OMC, com 2 semanas de diferença entre os dois pedidos, e Equador, né? O Equador, eu diria que é o mais simples sob a ótica política de entrar, né? Mas é um acesso a mercados muito grande para o Equador ali, mas existem regras específicas para essa adesão, e uma delas é a necessidade de consenso de todos, algo que a gente vai ver aí os desenvolvimentos futuros. E aí, além deles, a gente já tem manifestações de interesse formal da Tailândia e da Coreia, para a entrada no TPP. A Coreia acompanhou essas negociações muito de perto e ela tem potencial para entrada também, né? E se esses países entrassem, eu diria que o TPP teria o condão de se tornar o grande regulador internacional do ponto de vista de comércio. Se a gente voltar lá para o nosso contexto, onde você tem a OMC com uma situação de multilateralismo fragilizado, e aí você tem uma situação de acordos bilaterais de outro lado, que tem um escopo de abrangência reduzido, o TPP vai ter um escopo de abrangência enorme. Pode ser, já é grande, mas pode ser maior ainda. E aí, quando a gente olha para o africano, depois eu vou fazer um condensado entre os três, mas quando a gente olha para o africano ele é o mais ambicioso em número de países, porque ele é para ter 54 países participando, todos os africanos, é o continente mesmo, né? Hoje a gente tem um universo de 43 países já membros do acordo, em processo de ratificação, já depositado, e temos países que já assinaram, mas ainda estão com o processo de ratificação não implementado, né? Não em andamento. O que acontece com o africano? Embora os países tenham a estrutura do acordo, ela é muito distinta. Ela tem um acordo geral, com regras gerais, estabelecendo que regras específicas serão negociadas, né? Então, ele é um acordo construído com built-in agendas, que a gente fala, agendas de construção, agendas que vão ser construídas. Então, ele não é um acordo que está tão maduro quanto o TPP ou o RCEP. Na verdade, você não tem fluxo de comércio sob o acordo africano acontecendo nesse momento. Por quê? Porque as regras principais de acesso a mercados, as regras de origem e as regras detalhadas sobre comércio de serviços, elas ainda estão em fase de negociação. Então, você tem um processo de ratificação do acordo principal, mas você tem uma série de subacordos dentro do guarda-chuva que estão em fase de negociação. É óbvio que é muito relevante o fato de já haver o depósito do instrumento principal, porque isso já sinaliza
que os países irão na direção de fazer um bloco continental, porém, a operacionalização desse acordo é algo extremamente desafiador, e é o que a gente vem vendo, as críticas dos acadêmicos, é muito no sentido, e mesmo de quem está na administração do acordo, na Secretaria-Geral, de como operacionalizar o cumprimento do acordo na medida em que eles estão ainda negociando uma série de dispositivos, né? Quando a gente olha para os números dos 3 acordos, eu coloquei aqui o que a gente já conseguiu levantar, né? O TPP entrou em vigor em 2018, ele tem aí uma expectativa de atingir 13% do PIB mundial, enquanto que o RCEP, ele tem uma expectativa de atingir 30% do PIB mundial. Então, ainda que o TPP ele tenha um universo maior de países, o RCEP ele é muito importante, porque ele está atingindo um número de países em riqueza muito maior, né? E o africano, a gente está falando aí de um percentual de comércio de 3 trilhões, que é muito, então, que é altíssimo, né? Esse dado é o único dado que não está em percentual da minha tabela, que quando eu fui construir, eu falei, vou escrever o TRI para eu não esquecer, né? E ele visa, né, ele tem como objetivo, ele é um acordo que pega um percentual muito grande da população mundial. E ele entrando em vigor, sendo operacionalizado, ele vai aumentar muito o comércio africano. De fato, hoje, um dos principais desafios no Acordo Continental Africano é que já existem acordos regionais de comércio dentro do continente, né? E alguns deles já estão em fase mais avançada, muito mais avançada, eu diria, do que o próprio africano continental. Então, existe uma preocupação muito grande em como fazer a sobreposição dessas regras. Como fazer com que um acordo que vem depois, que tem uma expectativa de se tornar mais relevante, tenha regras tão ambiciosas quanto um acordo com menos países, né? E isso é muito relevante porque quando a gente tem quanto mais países negociando um acordo, mais difícil é você chegar num consenso, mais difícil é você ter uma regra uniforme para todos eles. Então, negociar com 4 é muito diferente de negociar com 54. É exatamente o desafio que a gente viu na OMC e que a gente pode ver acontecer aí nesses acordos mega regionais. Por que eles são mega? Porque eles têm esse universo de grandeza tão mais relevante do que os acordos regionais que a gente estava acostumado. E além disso, eles acabam, e aí eu acho que esse é um dos grandes efeitos intrínsecos desses acordos, eles acabam extrapolando a região na influência dessas regras, e por isso que eu acho que o impacto para o Brasil pode ser bem importante, né? Então, a gente até falei aqui já aonde que a gente vai tocar no Brasil, né? Primeiro, se o Brasil está de fora deles, os produtos que saem do Brasil para aqueles países membros do acordo, eles já têm uma diferença competitiva, porque quando você vai comprar um determinado produto que tem no Brasil, mas tem num dos países membros do acordo, a possibilidade dele ser mais barato nesses países é muito maior do que o do produto brasileiro. Então, esse é um primeiro impacto, né? Um impacto direto no acesso a mercados. Tem um outro impacto que diz respeito ao standard regulatório, né? Qual é o standard regulatório que esses acordos trazem e se o Brasil consegue acompanhar esses standards de regras que foram colocados lá? Muitas vezes a gente fala que o acordo de livre comércio, ele gera um fechamento do mercado para quem ficou de fora, não só por conta das tarifas, mas porque ali você coloca regras uniformizadas entre duas partes, e se essas regras estiverem
forem muito rígidas ou tiverem um standard muito alto, eu não consigo acompanhar. Eu que estou de fora, não tenho condição de acompanhar o cumprimento dessas regras. Então, o efeito, ele é negativo, ele pode ser negativo em 2 vezes, né? Além do meu produto não ter a tarifa, eu não vou conseguir cumprir com aquela regra técnica, com aquela regra de etiquetagem, ou com aquela regra sanitária que eles estão colocando ali. A consequência disso é que o produto manufaturado no país membro do acordo, ele se torna extremamente mais competitivo, a gente perde espaço dentro do fluxo mundial de comércio. Então, nesse momento, a gente está selecionando os temas principais que, na nossa opinião, seriam muito caros ao Brasil, né? E que o que o Brasil poderia fazer para que, por exemplo, esse standard regulatório não fique, a gente não fique para trás desse standard regulatório, né? Esse é um exemplo, né? Então, essas são as reflexões que nós estamos fazendo, e a segunda reflexão é justamente em torno das diferenças e das peculiaridades desses mega acordos entre si, tá? E aí, só para vocês terem uma ideia, a gente fez aqui uma comparação dos 3, e colocou todos os temas por capítulo que são trabalhados, né? Então, se vocês olharem ali, claramente o TPP é o acordo que mais tem temas diferentes, seguido do RCEP, e o africano, que ainda está em fase de negociação nos seus protocolos específicos. O protocolo de bens não está concluído porque as regras de origem não estão negociadas para todos os produtos. O protocolo de serviços está concluído, mas os serviços específicos ainda não. Agora eles acabaram de concluir um protocolo de comércio eletrônico. Então, são protocolos independentes. Enquanto que o TPP, ele traz os 30 capítulos, e os capítulos com regras muito densas sobre temas antes até inéditos ou pouquíssimos regulados em âmbito regional e até mesmo multilateral, né? Esse é outro ponto, acho que esse é outro ponto muito relevante. Os acordos vão muito além do que a OMC já fez em termos de regulação, né? Eles regulam trabalho, meio ambiente, empresas estatais, investimentos, num comércio eletrônico, num contexto regulatório de regras muito mais sólidas do que as já vistas. E muitas vezes, sob a ótica multilateral, não foi nem negociada, né? Que é o caso de temas como trabalho, meio ambiente, comércio eletrônico, investimentos. A OMC está tentando, mas está longe de vir uma regulação multilateral sobre esses temas. Enquanto isso, o TPP coloca aí um universo de regras. Então, sem entrar no mérito se elas são boas ou ruins, o fato é que essas regras estão postas. E uma vez postas e o acordo em vigor, só voltando ali, né, o TPP entrou em vigor em 2018, o RCEP vai entrar em vigor em janeiro, entrou em vigor em janeiro desse ano, e quando a gente olha para esses acordos já vigentes e com regras postas, o fato é que elas vão exercer uma influência sobre as regulações domésticas dos países e sobre o fluxo de comércio, porque eu vou ter que perceber se o meu produto entra ou não dentro dessa regra. Bom, mas eu não estou dentro do acordo, então eu não preciso cumprir com essa regra. Sim, você não está dentro do acordo, você não precisa cumprir, mas talvez o seu produto também não se torne tão interessante ou não seja buscado para importação, porque você não cumpre com essas regras. Então, existe uma obrigação intrínseca, quase tácita, de que se você cumprir com isso, a sua chance de entrar nesses mercados cresce, né? Então, o TPP tem essa característica muito forte, algo que a gente não vê no RCEP. O RCEP, embora ele tenha alguns dispositivos mais colocados sobre esses temas que eu mencionava, meio ambiente,
empresas estatais não tem nada, tem um dispositivo. Investimentos tem. Quando a gente olha para trabalho e meio ambiente, não tem nada. O acordo não fala nada sobre isso. Aí você pega transparência, anticorrupção, competitividade para pequenas e médias empresas, isso algo que o TPP trabalha muito, o RCEP não tem. E por quê? Por que o RCEP não tem essa característica de regulatória, de uma regulação mais densa em temas, né? Se a gente lembrar lá do conceito que eu comentei no início de primeira e segunda geração, vocês vão ver claramente uma diferença entre o TPP, né, e o RCEP. Por quê? Porque o TPP ele vai muito além do acordo de segunda geração, ele é mais denso ainda, ele traz o que a gente chama de behind the border measure, né, medidas que são reguladas depois da fronteira. Então, as leis trabalhistas do Brasil são leis domésticas, né? O Código Ambiental do Brasil é uma lei doméstica. O TPP, ele faz isso, ele entra em temas que são regulados usualmente dentro da fronteira, né? Domesticamente. Por isso que a gente chama de behind the border measure. Não é uma medida que está ali só na fronteira, não é uma regra aplicável para um tributo de importação, é uma regra que vai além. O TPP tem essa característica, né? O RCEP, ele não tem essa característica tão pronunciada. Por quê? Porque a estratégia por trás dele, já lá na sua origem, era melhorar o acesso a mercados dos produtos na Ásia, na região asiática. É aquela ideia do ASEAN mais um virar, de repente, o 15, né? O ASEAN 15, que é o que esse acordo se transformou. Um acordo asiático entre 15 países da Ásia. Então, ele tem esse contexto mais regional e ele tem esse contexto mais de acesso a mercados e menos de acordo de segunda geração, ou mais avançado ainda do que de segunda geração. E aí ele tem um impacto direto sobre regionalização de cadeias de valor. Para que eu vou comprar um produto do Brasil se eu tenho esse mesmo produto no Vietnã, que é mais perto, logisticamente mais barato, e ainda por cima eu tenho a preferência do acordo que me deu esse benefício. Então, existe uma discussão hoje nas empresas e também na academia sobre o quanto que vai haver um desvio para a regionalização de cadeias como resposta a esses acordos, esse acordo em particular, mas outros que possam surgir que privilegiem essa regionalização da cadeia produtiva. Então, só para ter certeza que eu não esqueci mais um detalhe aqui sobre o TPP e o RCEP em termos comparativos, eu acho que vale a pena mencionar também que comércio eletrônico, que é um tema super importante, eu diria que talvez seja um dos temas mais importantes junto com o meio ambiente, se fosse para destacar os mais relevantes. O TPP tem um capítulo super específico sobre o comércio eletrônico, e o capítulo do RCEP, ele existe, mas ele é altamente criticado por ser muito tímido, e existe uma discussão sobre o quanto será aprofundado esse tema, tendo em vista as novas temáticas que vêm surgindo aí na parte de comércio digital e de regulação digital propriamente dita. Então, estou mostrando assim os temas mais quentes do que a gente vê quando a gente analisa o texto desses acordos. Outro tema muito quente e que vai certamente gerar ainda algum tipo de discussão, se não conflito, é o tema de regulação de empresa estatal e a atuação dessas empresas dentro dos blocos regionais. Por quê? Principalmente por conta da China, por conta do quanto a empresa estatal, numa economia de não mercado, tem uma vantagem competitiva em relação a outras empresas, e aí quando ela faz um movimento de adquirir capital fora do seu território, ou adquirir bens, ou adquirir terras, ou construir, prestar serviços, o quanto isso faz com que ela se torne um braço do próprio Estado, né?
prolongamento do próprio Estado, e aí num contexto de regulação e de negócios totalmente diferentes de uma empresa que não estatal, né? Então, acho que são pequenas pinceladas que eu estou colocando aqui de como esses acordos trouxeram temas que precisam ser analisados e como isso pode impactar aí o resto dos outros países. Alguma dúvida? Alguma consideração até aqui? Regiane, não sei, continuo, posso ir tocando? Marina, eu fiquei muito intrigada o quanto esse seu quadro comparativo e toda essa sua apresentação me intrigou muito o quanto esses acordos, em algum momento, eles não só se somam ao OMC, mas eles vão ganhando uma relevância de sobreposição. Uhum. Eu sei que está muito na moda falar a palavra cancelamento, mas o que eu quero dizer, talvez, imagine que quando, né, a gente estava falando, quando a gente se encontrou aqui nessa sala, a gente estava falando de 20 anos atrás, numa época em que tudo girava em torno da rodada Doha, né? Então, eu estudei comércio internacional falando de OMC. E eu acho que essa sua aula, ela abre um horizonte mostrando para a gente o quanto esses acordos hoje parecem ser a bola da vez. Então, eu estou muito intrigada e quero muito te ouvir depois em relação, quando você fala, né, dos aspectos desses acordos e o quanto eles avançam para além da OMC, eu fiquei muito intrigada em que lugar vai ficar a OMC. Inclusive, foi ótimo você tocar nisso, porque esse é um dos pontos que a gente olhou agora, que diz respeito justamente à quantidade de regras que a OMC não regula e que esses acordos vêm regular, né? Então, a gente percebe, do ponto de vista quantitativo, que tem quase um equilíbrio de temas novos que não foram regulados pela OMC e que estão abarcados pelo TPP, e também de uma forma mais tímida, mas a gente consegue vislumbrar no RCEP e no africano, e temas que são regulados pela OMC, mas que esses acordos vão muito além, como propriedade intelectual, como segurança alimentar, como medidas sanitárias e fitossanitárias. Esses temas foram regulados pela OMC, mas o que eles fazem aqui vai muito além disso, né? E aí eu diria que tem um impacto que a gente ainda não viveu, mas que eu acho que a gente vai viver, que é dessas regras prevalecerem, de alguma maneira, sobre aquelas, né? Ainda que informalmente, porque para eu alcançar esse mercado, eu vou acabar tendo que me submeter a essa regra. Eu preciso fazer isso? Não, mas vai valer a pena para mim, como país que está de fora, talvez fazer isso em alguns setores. Então, isso vai fazer com que o nosso espaguete fique numa situação ainda pior, né? Vai virar um noodle asiático mesmo, de fiozinhos, porque vai se adensar muito mais essa relação, né? E aí eu diria assim, se a gente for olhar para o âmbito multilateral, talvez uma organização que venha aí se destacando e que vai estar ocupando um espaço diferente é a OCDE, que não é multilateral, a gente sabe que é um clube, mas que vem exercendo esse mesmo papel de colocação de regras que esses acordos aqui, regras que são feitas por um número pequeno, mas que vão exercer uma influência e vêm exercendo uma influência gigante sobre o resto do mundo e sobre o comércio, né, multilateral como um todo. Então, eu apimentaria essa análise com as regras da OCDE. Vou passar rapidamente aqui, eu não sei quanto tempo que se eu posso avançar um pouquinho mais aqui na nossa conversa. Claro, fique à vontade, está muito interessante. O que a gente fez, né? Então, que tipo de comparação a gente fez quando a gente olhou para os 3 acordos? A gente tentou identificar os capítulos que estavam previstos, né? Então,
que é basicamente aquele quadro que vocês viram ali, mas também as disciplinas que não estavam previstas num capítulo, mas que tinha um artigo dela falando sobre isso, que é justamente onde tem esses asteriscos no ARCEP aqui, né? Então, o TPP tem um capítulo específico sobre competitividade e facilitação de negócios. O ARCEP, ele não tem um capítulo específico, mas ele tem no capítulo 18 e no anexo ao capítulo 18 um dispositivo que fala sobre isso. Então, a gente foi identificando aonde que existiam esses capítulos formalmente previstos versus dispositivos que regulavam aquele assunto, então, de uma maneira mais tímida, e por isso que a gente conseguiu identificar que o ARCEP tem essa característica diferente. A outra questão que a gente identificou é o que eu comentei sobre as agendas em construção, né? A gente percebe claramente que o acordo que menos tem agendas em construção é o ARCEP, porque até pelo contexto de acesso a mercados que ele tem. Então, agendas em construção são temáticas que a gente não conseguiu resolver ali na mesa de negociação, mas a gente estabeleceu um acordo de boa vontade de que a gente vai trabalhar isso no tempo, com um acordo vigente. Então, a gente vai dar um timeline, né, um tempo específico para a gente negociar isso e tentar chegar num acordo que atenda às partes do acordo sobre aquela temática. O acordo que mais faz isso é o africano, mas o TPP também tem, e o TPP tem especialmente por conta de ter países ali que são países menos desenvolvidos e que precisam de mais tempo para se adequar a uma série de obrigações. Então, você identifica esse tipo de construção negociadora ali, né? A terceira coisa é justamente o que a gente comentava sobre a compatibilidade com o acervo da OMC, e agora a gente vai fazer uma análise mais específica, materializada sobre os temas. Então, eu particularmente quero pegar a propriedade intelectual e olhar assim, o que tem o TRIPS e o que tem o capítulo de propriedade intelectual dos 3 acordos, para ver exatamente o quanto eles vão além e sobre o que eles vão além, né? A gente não chegou nessa fase de amadurecimento ainda desses acordos, né? Outra comparação que a gente fez, essa a gente está finalizando agora, é mapear todos os acordos de livre comércio, daí são aqueles que a gente comentava mais tímidos, que já existiam entre essas partes. Então, por exemplo, no caso do TPP, antes dele entrar, até 2018, quando ele entrou em vigor, existiam 44 acordos de livre comércio entre estas mesmas partes, entre esses mesmos países. E o número para o ARCEP é bem semelhante, a gente está falando aí de, se não me engano, 48 acordos. Então, imaginem que já existiam regras, e aí o que vai acontecer, o que acontece na prática é que o país e o exportador, né? Na verdade, o exportador, quando ele vai negociar, quando ele vai vender o seu produto, ele vai escolher qual acordo ele vai submeter o seu produto, né? Se a gente está falando de um bem ou se a gente está falando de um serviço. E na hora de fazer a negociação e a exportação, ele vai se submeter às regras do acordo que for mais acessível para ele. Então, fica complexo, sim, mas ao mesmo tempo dá um menu para o país e para o empresário escolher aquele acordo que oferece um benefício melhor para ele dentro do aspecto comercial. Então, só um exemplo, eu olhei num outro trabalho para exportar uma camiseta do Brasil para México, e aí olhar quais acordos tem do Brasil com o México e quais regras se aplicam à camiseta. E aí chegar à conclusão, não, para a camiseta vale a pena exportar sob a égide desse acordo, porque vai ter benefício tarifário, as regras aplicáveis são mais rígidas ou menos rígidas, e eu vou conseguir fazer uma exportação mais competitiva. Na prática,
o fato de existirem todos esses acordos permite que o exportador e o importador façam essa análise. Dá muito trabalho e a tendência é que os acordos mais antigos e com regras mais difíceis acabem caindo em desuso, né? Ou sejam menos utilizados. Então, por exemplo, no âmbito da ALAGE, a gente tem um acordo de alcance parcial número 4, foi um dos primeiros que foram celebrados aqui, o Brasil faz parte, e ele é tão antigo que eu acho que, se a gente entrar em contato com o pessoal da CSEX aqui no Brasil, talvez eles nem saibam como operacionalizar, porque deve ser muito baixo o percentual de comércio que acontece, se é que acontece sob a égide desse acordo. Então, essa também é uma consequência que deve acontecer aí pelo fato de surgir um mega acordo com uma sobreposição de regras em relação aos acordos anteriores, né? E aí o último impacto, que talvez seja o mais relevante, que é um pouco do que a gente conversava, é essa renovação do arcabouço regulatório internacional. Quer dizer, existe um potencial aí para uma ampliação e para uma renovação das regras internacionais, que ainda que elas sejam plurilaterais, elas podem ter um alcance muito maior do que o que a gente está prevendo só, ou do que aquele previsto tradicionalmente só para os membros do acordo, né? E é isso que acho que a gente vai ver no decorrer dos próximos anos também, nas análises que serão feitas, né? Algumas curiosidades aqui que a gente compilou, né? Os números de capítulos dos acordos, né? Que dá uma ideia aí da amplitude de cada um deles. Os capítulos que a gente considera de destaque por serem diferentes, né? O TPP tem um capítulo só sobre têxteis e vestimentas, né? Coisa que os outros acordos não têm. Os temas que a gente já conversou aqui, que eu já mencionei no início, mas tem um tema que eu não mencionei, que diz respeito à coerência regulatória, e acho que esse é um tema muito importante e que o Brasil está muito atento e vem fazendo movimentos para coerência regulatória, que é o quê? Garantir que a minha regra no Brasil seja semelhante à regra do meu parceiro comercial que eu estou negociando o acordo. Elas não precisam ser iguais, mas elas guardam determinada semelhança ou similitude que faz com que o comércio seja aceito, seja factível, seja possível, que aquela regra seja aceita. E isso, a partir do momento em que você tem um acordo de livre comércio prevendo iniciativas de coerência regulatória, existem uma série de medidas práticas que devem ser implementadas para um país para que ele consiga ter essa coerência regulatória com o acordo. Isso faz com que a gente tenha uma uniformidade de regras domésticas em relação às regras internacionais. Vou dar um exemplo. Eu vou fazer um decreto, resolvi no Brasil fazer um decreto sobre subsídios, que já existe, tá? Então, esse é um exemplo real. O decreto de subsídios foi recentemente publicado, feito um novo decreto, deve ter 6 meses que foi publicado. Antes disso, vigia um decreto anterior com a regra tradicional da OMC. Antes de eu fazer um novo decreto sobre um assunto que tem impacto internacional, eu deveria, para todo, não só para as que têm impacto internacional, mas para as que têm impacto, seja doméstico ou não, eu tenho que fazer uma análise de impacto regulatório, ou seja, para que serve a regra, qual é o impacto, vai gerar economia, vai gerar gasto, vai gerar burocracia, não vai gerar burocracia, o que os envolvidos ou os diretamente afetados falam sobre isso. Então, isso obriga a realização de consultas públicas, isso obriga a realização de avaliações quantitativas e também de custo-eficiência da regra, algo que é como se fosse um controle prévio da existência da regra, algo que a gente não tinha o hábito de fazer, e a gente vem fazendo, no caso do Brasil, cada vez mais. As agências reguladoras brasileiras são exemplos de como elas conduzem esse tipo de avaliação de impacto regulatório.
Mas a avaliação de impacto regulatório é só uma das medidas que eu estou exemplificando aqui, que permitem a gente ter coerência de regras entre diferentes países. Se eu tenho sistemas semelhantes de elaboração, monitoramento, controle e avaliação de impacto de uma determinada regra, é muito mais fácil de eu ter regras parecidas em diferentes países. E isso facilita o comércio e desburocratiza o fluxo. Então, nenhum acordo de livre comércio de primeira geração previa coerência regulatória. O TPP traz esse assunto e traz esse assunto com profundidade. Então, isso é algo que a gente deve ver e a gente já percebe o reflexo disso nos países, independente de estar dentro do acordo, independente de ser membro do acordo ou não, né? Então, são algumas questões que eu trouxe aqui. No meu último box é algo que a gente já conversou, que diz respeito a regra não está formalmente expressa, mas ela está na substância destacada lá, né? Aqui eu coloquei um pouco do que a gente já conversou sobre como eles vêm negociando, mas eu quis apontar para vocês algumas questões específicas, principalmente o fato dos protocolos que não estão concluídos ainda, no caso do africano, que são os de bens, regras de origem, serviço e comércio eletrônico, e os protocolos que eles ainda nem conseguiram começar a negociar, que é investimentos, concorrência e propriedade intelectual. Então, é um acordo que promete muito, mas ele ainda tem muitos desafios a serem superados. Eu acho que isso também decorre do fato deles terem os 54 membros, né, que nenhum outro acordo ali chega perto desse número de países tão diferentes entre si, né. Fazer só um gancho rápido, quando eu comentei da China, lá no começo, do quanto que a China poderia... né, ela formalmente pediu a adesão ao TPP, mas esses temas que eu coloquei nesse box são os temas que a gente vê assim, muita dificuldade da China alcançar, ou chegar, sem que ela realize reformas domésticas, tanto na questão da propriedade intelectual, quanto a do comércio eletrônico, a questão ambiental, as empresas estatais, que são super delicadas no contexto chinês, e essa coerência regulatória. Então, o acordo tem esse potencial de influenciar as reformas, mas para o país conseguir fazer essas reformas, ele acaba tendo que enfrentar uma série de desafios internos, regulatórios, legislativos e mesmo políticos, né? Algo que a gente... Aqui eu acho que até a gente já conversou sobre a questão da OMC e do fato dos acordos decorrerem, do RCEP decorrerem dos acordos asiáticos, né? Então, todas as partes signatárias do TPP são signatárias da OMC. Todos eles ratificam e destacam que os acordos da OMC devem ser seguidos. Essa é a base para os 3 acordos, né? Todos eles querem coexistir com as regras da OMC e prevêem a possibilidade de consultas caso uma parte ache que a outra regra não está sendo cumprida. Mas eles têm essa condição de ir além. O RCEP, ele tem uma previsão específica para países em desenvolvimento, países menos desenvolvidos, né, de tratamento especial e diferenciado, por conta dos membros que ele tem como parte. E no caso do africano, o africano ele deixa claro que os acordos econômicos regionais, algo que eu comentei no início, também devem prevalecer sobre o acordo continental. Em que medida? Na medida em que esses acordos liberalizam mais o comércio do que o continental, essas regras devem prevalecer. Quando o africano continental chegar no nível de abertura tão ou mais ambicioso do que algum desses acordos econômicos regionais, então ele passa a ser a regra prevalente. Mas ele faz essa transição porque existem acordos ali, né, a SACU,
que já está em fase muito mais avançada de abertura comercial do que o próprio africano continental. Sobre o potencial para renovação que a gente comentava, deixa eu só ver se tem algo aqui que eu não comentei ainda. Já comentamos das acessões. Também já comentamos sobre o fato do Arcep ser grande em acesso a mercados, mas não tanto em regras. E acho que aqui a gente já tocou, mas eu vou disponibilizar os slides também, Regiane, porque acho que faz sentido depois, às vezes o que eu falei eu falei antes, mas está aqui também, para quem não está aqui, né? Para quem não pôde. Maravilha, Marina, porque eu que li o relatório, a forma como você conseguiu sintetizar nos slides está muito interessante. A comparação, né, entre os acordos, é claro que lá no relatório tem, mas aqui está bem visual, né? Lá tem, inclusive quando você falou que os alunos já Eu viram, eu falei, bom, disponibilizei então a para gente não vai ter muita eles, novidade. eu espero que todos tenham acessado, mas eu estou contando que alguém não acessou, porque daí eu estou contando alguma coisa que essa pessoa não sabe ainda, né? Mas eu coloquei aqui só um detalhe interessante sobre o Brasil, né, e sobre alguns outros pontos. Né, vocês devem estar acompanhando, a ministerial está acontecendo agora, essa semana, foi prorrogada até amanhã, da OMC, onde eles estão tentando lá ter algum tipo de compromisso, né, pouco otimista, mas alguns compromissos eles tinham expectativa de terminar, subsídios à pesca e a moratória tributária para os digitais. Mas tem uma questão muito importante aqui, que eu não comentei em relação à sobreposição com as regras do TPP, que são os Joint Statement Initiatives, que são esse JSI que eu coloquei no slide, que diz respeito a uma iniciativa lá da OMC de terem novos acordos plurilaterais. Ou seja, se a gente lembrar, a OMC sempre tem a regra do single undertaking, que significa que todos os países têm que aderir a todas as regras que estão colocadas ali na organização. E os JSIs, eles não vão nessa linha. Eles são acordos que são acordos plurilaterais, adere quem quer. Negocia e adere quem quer. E existe, então, aí esse movimento de acordos plurilaterais dentro da própria organização. Em alguma medida, e aí tem países que são favoráveis e são contra essa iniciativa, que acham que enfraquecem a organização, outros que acham que é a forma da organização seguir adiante, mas quando a gente olha para o TPP, em alguma medida essas regras vão convergir com o que o TPP fez, né? Que é um grande acordo de grandes proporções, com uma regulação muito mais densa e plurilateral. Então, caminham juntas e é uma iniciativa que, a ver o que vai acontecer, inclusive se na ministerial vai ter algum desenvolvimento sobre essas iniciativas plurilaterais. E aí, mais uma questão que veio à tona nesses novos acordos e também está sendo discutido nos novos acordos negociados pelo Brasil, inclusive agora com Singapura, que o Brasil está negociando, diz respeito a essa questão da geometria variável, que é você permitir que a regra do acordo de livre comércio se aplique para cada país de forma distinta, de acordo com aquilo que ele consegue alcançar. Não é algo novo, mas é algo que, na época dos acordos da rodada do Uruguai, se abandonou, né? Todos os países tinham que cumprir igual com tudo, a exceção dos agrícolas que necessariamente tiveram algum tipo de adequação. Essa técnica de racionalizar
o nível de negociação e concessão não vinha sendo, pelo menos, tão intensamente praticada, e ela voltou como forma do quê? De fazer com que os acordos saiam do papel, saiam da mesa de negociação e entrem em prática. Índia, coloquei a Índia aqui para a gente lembrar que a Índia era para estar no RCEP, ela negociou o RCEP até o final, e ela era uma parte muito desejada, todo mundo queria que a Índia entrasse, e no final, nos 45 do segundo tempo, a Índia resolveu que não iria aderir, e inclusive foi feita uma ressalva de que ela teria mais tempo para aderir, caso ela quisesse, ela estava, assim, as portas continuam abertas para você, isso está expresso no acordo, e ela não adere, né? Esse movimento é muito significativo, ele casa muito com a posição dela também nas negociações multilaterais, de ter uma posição muito irredutível em relação a determinadas temáticas, e isso faz com que ela não tenha os comprometimentos negociadores que as partes gostariam. A gente fica com um ponto de interrogação do quanto isso vai impactar no isolamento dela ou não. E aí eu já escutei de diferentes acadêmicos diferentes opiniões, de que como ela tem produtos e setores muito estratégicos mundialmente, né, visível na saúde, na parte agrícola, na parte tecnológica, a posição dela de isolacionismo não caberia, mas também já vi que em algum momento ela vai ter que ceder, porque a coalizão acaba crescendo em torno dessas temáticas entre os outros países, e ela, de alguma maneira, pode acabar se enfraquecendo. Então, esse é um ponto também para a gente seguir adiante. Sobre China no TPP a gente já conversou, e um pouquinho das prioridades do Brasil também. Então, de alguma maneira, Regiane, esse era o meu nutshell para hoje, e também para tentar dar um pouco de luz aí a essa temática para os alunos. Vou interromper o compartilhamento aqui. Isso. Marina, muito obrigada pela sua excelente apresentação. Você sabe que você comentou do relatório. Eu li o relatório, mas nada como você explicando e tocando nos pontos mais relevantes, naquilo que a gente tem que prestar atenção, ou mesmo nas suas descobertas. Então, foi uma aula incrível, porque a gente aprendeu, eu aprendi muito, e tenho certeza que os alunos também. Então, e eu gostei muito da sua apresentação, porque, como eu falei, embora, claro, as informações são as mesmas, mas aqui você conseguiu sintetizar, esquematizar. Eu gostei muito quando você colocou os 3 acordos lado a lado, e quando você faz esses números, né, compara, e a gente tem ideia e noção da dimensão, do tamanho de cada um deles, e das diferenças também, né, entre eles. Uhum. Eu acho que é um projeto interessante. Eu espero que vocês tenham gostado. Tem muito mais para falar, assim, né? Assim, mas eu acho que eu também preciso me conter, porque senão eu acabo indo muito além. Por exemplo, tem uma questão sobre o quanto que as simulações quantitativas são importantes e realmente falam o que os acordos, né, que os acordos têm que continuar. Eu digo isso porque quando a gente olha para o histórico do TPP e do RCEP, a gente vê uma série de simulações econômicas mostrando o quanto que o acordo ia ser bom, o quanto que o acordo ia ter impactos, e quais seriam os impactos, e por que valia a pena. E aí hoje você olha, o cenário é outro, e as simulações no final, elas não se aplicaram na prática. Então, por quê? Porque a Índia não entrou, os Estados Unidos não entraram no TPP, você tem um contexto geopolítico que mudou, o fluxo comercial é outro, e aí a gente fica elucubrando com simulação. Então, tem várias nuances, assim, que você começa a questionar sobre como esses acordos estão sendo colocados, mas que eles têm um papel e uma influência muito importante aí para o comércio mundial, disso eu não tenho dúvida.